Olá pessoal, eu sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E eu vou ter que passar mais notícias para o povo brasileiro. Não é? Eu tive assistindo algumas lives de professores de economia, né? E eles afirmam que o Brasil provavelmente o ano que vem vai entrar em estagflação. Tá? O que é estagflação? Né? A inflação mais baixa do que o preço. Tá? É uma recessão onde o PIB não deve crescer nem 0,5% o ano que vem. Tá? E isso gera uma grave crise social. Tá? Atinge os serviços, né? A queda do agronegócio também vai gerar crise. Por que vai cair tá caindo o agronegócio, né? Porque a família Bolsonaro brigou tanto com a China que a China resolveu comprar de outros mercados e diminuiu a compra do Brasil. A China é responsável por 30% das exportações brasileiras, né? E aí o Brasil perde na balança comercial, tá? A energia vai impactar o bolso do trabalhador não só na conta de luz, como também no aumento da inflação, né? E aí vai diminuindo o poder aquisitivo, né? Vai perdendo o poder de compra e não vai tendo dinheiro para fazer circular a economia, né? A queda salarial que o brasileiro teve com a reforma trabalhista no governo Temer foi de aproximadamente R$ 160 por mês por brasileiro. Isso deixou de gerar na economia um montante de 3 bilhões de reais para fazer girar a economia. Como gira a economia? Gira o comércio, que gira a indústria, que gira o comércio, que gira a indústria, que gira, né, as matérias-primas, e aí a economia vai crescendo, né? As relações exteriores brasileiras também estão muito mal. Por quê? Olaf Scholz, que vai ser o futuro primeiro-ministro da Alemanha, não quer papo com o Bozo. Emmanuel Macron também não. Joe Biden não. A China está reduzindo as compras com o Brasil. E Bolsonaro já disse uma vez, né, que não tem vontade nenhuma de manter relações comerciais com a América do Sul, porque ele considera a América do Sul o lixo, né? Veja só, né? E aí quem paga somos nós, né? Outra coisa que está afetando o Brasil, né, que está afetando a economia. O Bolsonaro mente que não está sendo atingida a Amazônia. Só que a floresta amazônica é vigiada por satélites norte-americanos. Então os Estados Unidos sabe, não adianta ficar mentindo, né? O mundo todo sabe, né? Se a agenda mundial hoje é o meio ambiente e o Brasil vai contra as determinações dos países mais ricos, é claro que eles vão começar a retalhar compras do Brasil, né? Esse ataque à Amazônia, né? Não sei se vocês sabem, cada árvore produz 20 toneladas de umidade, né, que eleva para o céu e gera chuva. Por exemplo, as chuvas em São Paulo vêm diminuindo pelo ataque à floresta amazônica, que aumentou mais de 50% desde o começo do governo Bolsonaro, né? Isso diminui o fluxo de chuva e impacta, né, a safra da agricultura e também pode impactar a vida do brasileiro, né? A questão ambiental já disse, né? O mundo todo está de olho no Brasil. O país deixou de investir na agricultura familiar, né? A ministra Tereza Cristina, que toma conta da verba do investimento na agricultura, ela diminuiu de 1,5 bilhão para 100 milhões. Né? E a agricultura familiar é responsável, era até o governo Dilma, por 70% do que comemos.
né? É óbvio que na lei da oferta e da procura o preço sobe também. Gasolina, energia, a falta de produtos, mais inflação, mais carestia, né? Os estoques regulatórios, que o livre mercado acabou, né? O que é o estoque regulatório? Desde o governo, desde a Constituição de 1988, o governo mantém um estoque regulatório. O que é isso? O governo compra do agricultor quando o preço está muito barato para ele não perder. E vende quando está muito caro para ele equilibrar o preço. O governo acabou com isso, né? E aí dá oportunidade para o empresário vender ao preço que ele quiser, né? Por exemplo, ontem eu me assustei, porque a semana retrasada eu fui no mercado comprar café, né? Eu comprar aquele café a vácuo, estava R$10. Ontem estava quase 19, né? Daqui a pouco vai retornar aquelas maquininhas de etiquetar preço, né? Para mim, né, já está um problema, né? Há muito tempo que eu não como um contrafilé. Imagine gente que não tem dinheiro nem para comprar ovo, né? Já é o terceiro trimestre desse ano que o Brasil tem queda no PIB. Isso significa recessão técnica, né? Muito difícil de se sair se não tiver uma reativação do mercado de trabalho, né? E quem vai investir no Brasil? A fragmentação da Petrobras. Por quê? Porque o Estado perde arrecadação e capacidade de investimento, né? O Bolsonaro outro dia estava dizendo que o Brasil vai sofrer uma grave crise de adubo. Só que ele se esqueceu que Paulo Guedes fechou 2 fábricas da Petrobras que produziam adubo, né? E aí ele inventou que tinha que invadir as terras indígenas para poder recolher esse adubo, né? Sobre a mentira, pelo seu mau caratismo, de que os agricultores só têm 7%, os grandes ruralistas, das áreas plantáveis no Brasil, quando não é verdade. Esse livro aqui, Partido da Terra, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que eu não vou achá-lo. Eu vi ele essa semana, que eu tenho muito livro, fica difícil. Né? Que é do jornalista Alceu Colares. Ele fez um levantamento das terras brasileiras, né, durante 4 anos. 47% de toda a área agriculturável do Brasil pertence a apenas 1% dos produtores, e não 7%. E o restante pertence a milhares de famílias da agricultura familiar. Paulo Guedes diz que a economia vai decolar. Nesse livro aqui, Capitalismo e Liberdade, do Milton Friedman, que é o mestre dele, Milton Friedman, da Escola de Chicago, quais foram as exigências que ele pediu tanto para Ronald Reagan como Margaret Thatcher, né, para implantar o neoliberalismo? Primeiro, o fim do estado de bem-estar social. Tudo que o Estado fornece para o povo, acabe-se. A destruição dos sindicatos, né? Por quê? Porque sem sindicato não tem negociação. Como é que o trabalhador vai negociar, né, com tanto desempregado? Karl Marx, no Capital Volume 1, vai dizer que uma das armas, né, do capitalismo é a criação do exército de desempregados. Por quê? Porque quanto mais desempregado, maior a margem de negociação do capitalista, tá? Então, por exemplo, a uberização, já tem muito motorista de Uber que está recebendo aviso da Uber que ela vai aumentar a taxa de cobrança, né, de cada viagem, que é 30%.
eles só entram com o aplicativo e o motorista entra com tudo. Isso é um trabalho precarizado e de alta mais-valia. O que é mais-valia? Né? É o valor do salário que o trabalhador merece, que é apropriado pelo burguês. Outra coisa, Paulo Guedes ele comete um crime lesa-pátria, né? Porque ele é um lesa-pátria, né? Um cara que é doutor e nunca escreveu um livro, né? Toda vez que ele desvaloriza as estatais. Por quê? Porque ele quer vender, vai vender mais barato, né? Eu afirmo que não deveria ser vendida as estatais, por quê? Porque sempre foram elas que socorreram o orçamento brasileiro quando esteve em crise, né? Aumento da taxa de inflação. Criminoso foi o Paulo Guedes que deu autonomia para o Banco Central. Quem manda na política econômica hoje do país? 3 ou 4 homens, né? André Esteves, mais alguns banqueiros, que podem aumentar juros, podem aumentar o dólar, pode criar uma política econômica devastadora, né? E eles já estão anunciando que até o final do ano a taxa de juros deve crescer 3%. Se cresce 3%, ele aumenta o faturamento, mas o poder aquisitivo diminui e o preço dos alimentos também sobe. E vai, né, cada dia que passa, vai esmagando mais o poder aquisitivo da classe trabalhadora. O PIB, a queda do PIB é obviamente resultado da perda da massa salarial. Um PIB só cresce se houver redistribuição de renda. Se a renda ficar concentrada na mão do capitalista, não há crescimento econômico, né? Nesse livro aqui, as pessoas têm que ter noção na vida. Esse livro aqui foi escrito em 1840. Frederick Engels, na página 303, que é o parceiro eterno de Karl Marx, ele vai fazer uma avaliação da burguesia. Eu vou ler só um pedaço para vocês, né? Desconheço uma classe tão profundamente moral, tão incuravelmente corrupta, tão incapaz de avançar além do seu medular egoísmo, como a burguesia inglesa. E penso que na burguesia propriamente dita, há, em particular, a liberal. Por quê? Porque a liberal, né, é a que defende, né, como neoliberalismo, a concentração de renda e a precarização do trabalhador. Tá? Empenhada na revogação das leis sobre cereais, sua vida se reduz a conseguir dinheiro. A única felicidade que desfruta é ganhar dinheiro repetidamente e o único sofrimento que experimenta é perdê-lo. Tá? Então, isso já tem 200 anos, eles não mudam. Né? A lógica do capital é a exploração. Tá aqui. O Marx fala isso de uma maneira muito fácil, né? Num livro chamado, né? Cadê o livro? Eu tinha certeza que tinha pegado. Ai, meu Deus do céu. Capital, Guerra na França. Ai. Escritos ficcionais, sexualidade, 18 de maio de 2019, Manifesto Comunista, Crítica ao Parlamento. Esse aqui, escrito também em 1944. Manuscritos econômicos e filosóficos.
Marx diz que há uma luta de classes, pelo simples fato que o trabalhador sempre quer ganhar mais e o patrão sempre quer ganhar menos. Luta de classes. Né? Aqui ele está numa fase de transição, nos anos 40, de filósofo para crítico da economia política. E aí o que determina o livre mercado? Cada um se vira. Dane-se. Paulo Guedes está cagando e andando. Tá? Quando esse livro saiu, né, Friedrich Engels diz também no livro que quando ele fica pesquisando o proletariado nos guetos de Manchester, ele disse que o pobre naquele momento era tão explorado que tinha 3 opções: ou morrer de fome, ou se suicidar rapidamente, ou partir para o mundo do crime. Tá? Então eu tenho a mesma teoria de Angela Davis. Todo preso pobre, na verdade, é um preso político. Por quê? Porque ele foi sabotado pelo Estado. A Constituição, no seu artigo 6, diz todos os direitos que o trabalhador tem. Ele não recebeu nenhum, o que esperar dele? E para terminar, saída de investimentos públicos. A saída para a retomada do crescimento são investimentos públicos. O mundo todo está fazendo isso. Né? Só que o Paulo Guedes está mais preocupado com o teto de gastos para os 10 mil bilionários. Ao invés de investir em infraestrutura e começar um desenvolvimento econômico no país. Ele é neoliberal, ele não gosta de pobre. E por fim, o BC anunciou que vai ter um surto inflacionário. Quem pode deter o BC? Ninguém. Ele é independente. Só daqui a um ano, quando acabar o mandato dele, ele pode sair. Então, as coisas que estão sendo previstas aí são assustadoras. Gente, curta, compartilhe, reflita sobre isso para tentar encontrar, como eu encontrei, uma saída, né, para a crise econômica, né, e uma saída também, né, para me libertar dessa pobreza extrema a partir do momento que eu entendi que a educação liberta. Né? Principalmente quando você tem um pensamento crítico, ok? Até a próxima.